para esta sessão, para esta apresentação, que tem de ser o pontapé de saída de um trabalho que convocamos todos os presentes a juntarem-se, a darem os seus contributos, mas gostava, antes de mais, de agradecer a presença dos membros da Comissão Técnica do Conselho Interministerial e do Conselho Nacional, ambos para a redução dos problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool, também dos membros do Fórum Nacional Álcool e Saúde, os nossos colegas das DICAD e das Unidades de Intervenção Local, os colegas do CICAD, naturalmente, e das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, os colegas que trabalham em organizações não governamentais, nossas parceiras ou não, de alguma forma colaboram também nestas matérias. A todos, muito obrigado a esta sessão que pretende realmente ser a apresentação da estrutura que temos discutido no âmbito do conjunto dos profissionais, nomeadamente dos dirigentes do CICAD, e agora também já com uma apresentação prévia à Comissão Técnica do Conselho Interministerial, daquilo que pensamos será a base do futuro plano estratégico, chamemos-lhe assim, Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências. Temos, enfim, a experiência que temos vindo a acumular ao longo deste último ano de nos encontrarmos por esta via, o que é uma pena, seria muito mais simpático encontrarmos cara a cara para uma sessão deste tipo. E temos uma outra meia má notícia, que é o facto de o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, com quem contávamos que estivesse presente nesta sessão por esta via, em direto, não pode, por impedimento de última hora, que é inteiramente compreensível para um responsável político que tem tido um papel tão determinante no enfrentar da pandemia que nos afeta a todos, e um compromisso de última hora impede-o de estar connosco online. Mas teve a atenção e a amabilidade, uma vez que tem acorrido sempre às nossas solicitações, na medida da sua disponibilidade, teve a amabilidade de nos mandar uma mensagem gravada, que chegou há minutos, e que passaremos, depois desta minha intervenção inicial, que, como vos disse, pretende representar o pontapé de saída, o início de um processo de vasta discussão pública que pretendemos que contribua para a construção de um plano de qualidade e adequado às condições que vivemos atualmente no nosso país. Eu vou fazer uma apresentação e peço ao Dr. Manuel Cardoso, que antecipou este meu pedido e que já está a projetar a apresentação. Quero começar também por dizer, ou por enfatizar, que nós pretendemos que este seja um processo amplamente participado, e daí que o facto de termos tantas pessoas presentes já neste momento é um bom prenúncio para aquilo que será o prosseguimento dos trabalhos. O Plano Nacional, aliás, o sumário desta minha apresentação assenta em 3 pontos. Por um lado, temos um ponto de partida que é, em boa medida, condicionado, informado pela avaliação do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, 2013-2020, em que muitos de vós terão estado presentes, e já a apresentação terão estado presentes, no dia 30 de março. Foi uma avaliação realizada por uma entidade independente que contratualizamos para fazer de forma mais isenta possível esta avaliação e que nos traz uma série de recomendações, às quais já passaremos. Por outro lado, temos que ter em conta a situação atual, o enquadramento epidemiológico
situação que vivemos. E, por último, apresentar-vos-ei a base da estrutura do plano em que já assentamos. Quanto às conclusões da avaliação, genericamente, a entidade avaliadora da Universidade Nova, INS, diz-nos que o Plano Nacional assenta nas mais avançadas abordagens de saúde pública a nível internacional, encontrando-se alinhado com uma perspectiva de redefinição das políticas e dos serviços de saúde, o que contribui para a continuidade da implementação eficaz do modelo integrado de intervenção. Nas conclusões desta avaliação, que, repito, alguns de vós terão assistido, mas de qualquer forma está disponível o relatório de avaliação, ressaltamos apenas aqui algumas das conclusões, alguns dos pontos positivos. Diz-se, os resultados apurados através do inquérito aos stakeholders indicam que as intervenções foram globalmente positivas. Há o reconhecimento internacional dos méritos da política portuguesa. É dado como um ponto positivo o alargamento do enfoque de atuação para outros domínios, para além das substâncias ilícitas tradicionais. E ponto também igualmente importante, pela positiva, o compromisso de um conjunto muito vasto de entidades em trabalharem no sentido da realização do Plano Nacional 2013-2020. Ainda nas conclusões, há algumas, e vou apenas referir algumas delas, há alguns pontos negativos. Por um lado, o facto de a estrutura de coordenação nacional não abranger todos os comportamentos aditivos e dependências contempladas no Plano Nacional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências. Como sabemos, a lei que criou, que regulou as estruturas de coordenação nacional, desde logo o coordenador nacional, o membro do governo responsável, o Conselho Interministerial, a Comissão Técnica do Conselho Interministerial, Conselho Nacional, tudo isto referem apenas os problemas da droga, da toxicodependência e do uso nocivo do álcool. Apesar disso, no ciclo anterior fizemos um plano mais abrangente, incluindo já alguns comportamentos potencialmente originadores de adições que não constam deste escopo de competências, nomeadamente as questões do jogo, as questões da internet, enfim, e outros, alguns que aí venham no futuro, pelo que uma pretensão que temos apresentado, qual temos insistido, que aliás foi validada pela própria Comissão Técnica do Conselho Interministerial e colocada à consideração de todos os ministros que integram estas estruturas, não foi ainda aprovada. O que significa que há aqui um desequilíbrio. Se as estruturas de coordenação nacional se dirigem apenas às substâncias ilícitas e álcool, o escopo do Plano Nacional transcende esse âmbito. E era importante que houvesse, de facto, a adequação da lei a essa circunstância. Por outro lado, é considerado também, nos pontos negativos da avaliação externa, que o facto de o plano ter sido construído para uma estrutura cuja cisão gerou dificuldades na implementação de medidas e obrigou a um maior esforço associado à coordenação repartida. Outro ainda, o facto de não ter sido ainda possível a implementação efetiva e completa da rede de referenciação, articulação entre as unidades vocacionadas para a abordagem destes problemas, dos comportamentos aditivos e dependências, com outras respostas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Ainda considerado como um ponto negativo, a ausência de alguns comportamentos, como por exemplo os associados ao tabaco ou à dependência do ecrã, que contudo não impediram o princípio da centralidade do indivíduo
mas que limitaram de alguma forma a abrangência da aplicação deste princípio. E por último, a componente de gestão da informação, que segundo os avaliadores, poderá ser aperfeiçoada, quer na elaboração do plano, quer na sua implementação e monitorização. Das recomendações contidas nesta avaliação, eu destacaria apenas duas, são mais de 60, são cerca de 60 recomendações, mas duas delas que são importantes para esta estrutura de base do futuro plano, têm a ver com, por um lado, considerar na elaboração do próximo Plano Nacional a possibilidade de encurtar o seu horizonte temporal ou, em alternativa, de introdução de ciclos de revisão intercalar mais curtos, com efeitos sobre o plano de ação, mas também com possibilidade de alteração, de revisão, de inflexão no próprio Plano Nacional, plano estratégico. Por outro lado, recomenda-se que se reforcem as ligações entre metas, indicadores e critérios de avaliação das ações na construção deste plano, de forma a tornar mais evidente a ligação entre o Plano Nacional e o Plano de Ação, ambos para a redução dos comportamentos aditivos e dependências. Portanto, isto são resultados da avaliação externa. Por outro lado, temos que ter, neste ponto de partida para a construção do futuro plano, a situação epidemiológica que vivemos. Infelizmente, nós temos como ponto de partida e como, digamos, como dados consolidados, apenas os resultados do plano do Inquérito Nacional à População em Geral. Infelizmente, não foi possível repetir no ano 2000, como era a nossa intenção, mas pelas condições que todos reconhecemos, tal não foi possível. Apesar de todo o processo estar concluído, estar tudo pronto para ir para o terreno, não foi, na verdade, possível ir para o terreno. Daí que estamos, de alguma forma, remetidos aos resultados de 2016, 2017, publicados em 2018, e a estudos, inquéritos, enfim, várias iniciativas tendentes a melhor conhecer a situação atual, que foram designadamente realizadas já neste contexto de pandemia, mas que são de facto muito pontuais, em alguns casos resultam de amostras de conveniência e não nos dão a comparabilidade desejável com os indicadores obtidos através deste inquérito da população em geral. Tem uma metodologia muito rigorosa, como conhecem, e que nos permite, de facto, aferir com muito maior rigor a evolução dos diversos indicadores. De qualquer forma, aquilo que podemos constatar é que, logo na avaliação intercalar, nos pudemos aperceber que estávamos bastante longe das metas a que nos tínhamos fixado em alguns destes indicadores. Eu não vos vou amassar com a leitura de muitos números, mas diria, por exemplo, a prevalência de embriaguez recente estava a subir, de 2012 para 2017, afastando-se da meta fixada para 2020. Tudo leva a crer que a situação atual que vivemos possa contribuir ainda para o agravamento desta situação, mas lá logo veremos. Mas constata-se também que o maior agravamento se notava a partir dos 35 anos de idade, que havia um reforço, um aumento dos problemas relacionados com o álcool no género feminino, aproximando-se, diminuindo o rácio de masculinidade, uma expressão curiosa. Por outro lado, os problemas quase duplicou, ou mais do que duplicou, a prevalência de dependência de 2012 para 2017, afastando-nos também cada vez mais da meta fixada, e nota-se um aumento constante, um aumento consistente dos pedidos de ajuda por problemas relacionados com o álcool, seja em ambulatório, sejam nos novos utentes, seja nos readmitidos, seja em comunidades terapêuticas. Portanto, tudo isto aponta para que precisamos de encontrar novas formas de enfrentar
estes problemas. Ainda em relação com os problemas relacionados com o álcool, nota-se também um aumento das situações, dos internamentos hospitalares atribuíveis ao consumo do álcool, seja enquanto diagnóstico principal diretamente relacionado com o consumo de álcool ou com diagnóstico principal de consequências como hepatite ou cirrose alcoólica. Nota-se isso também naquilo que diz respeito ao diagnóstico principal ou secundário, tem vindo a aumentar o número de internamentos relacionados com o uso nocivo do álcool. E há outras consequências também ligadas ao uso do álcool, como seja a mortalidade relacionada com o consumo do álcool ou mortalidade em geral, ou também com os problemas relacionados com os acidentes de viação, nomeadamente a mortalidade em acidentes de viação. Por tudo isto, e também porque no que diz respeito às substâncias ilícitas, vemos que as prevalências continuam a ser muito apreciáveis. Qualquer substância ilícita, portanto, é evidente que o uso de cannabis domina completamente o panorama do uso de substâncias ilícitas, mas aquilo a que temos vindo a assistir é um aumento significativo da presença de outras substâncias nestas percentagens. Se encontramos que 4 em cada 100 cidadãos residentes em Portugal consumiram nos últimos 30 dias, 3 em cada 100 inquiridos, 7 em cada 10 consumidores têm consumos diários ou quase diários de cannabis nos últimos 30 dias. As prevalências de consumo recente de qualquer substância aumentaram de 2012 para 2016, 17, quando a meta que tínhamos fixada era de 1,8, chegámos ao de 4,8 em 2017. Cannabis também aumentou muito significativamente, há um maior agravamento, mais uma vez, no sexo feminino e nos grupos etários mais avançados, dos 25 aos 34, 35 aos 44 anos. Por outro lado, a idade média de início de consumos, cuja meta tínhamos fixado nos 19 anos, também não foi alcançada e continuamos a ter inícios, em média, bem mais precoces do que essa idade. Quanto à mortalidade, que isto é um indicador sempre particularmente sensível, todos sabemos que temos, felizmente, números muito baixos de mortalidade diretamente relacionada com o consumo de drogas, nomeadamente de overdoses, mas não deixa também de ser verdade que nos últimos anos assistimos a um aumento consistente desse número. É evidente que os números absolutos são muito baixos, mas não deixa de haver aqui um aumento significativo de mortes relacionadas com o consumo de drogas e, em particular, com overdoses. Bom, por tudo isto, é fundamental que consigamos ser mais eficazes naquilo que tem a ver com as substâncias, mas também com outro tipo de comportamentos, nomeadamente com o jogo, quando se constata que 5 em cada 10 residentes em Portugal, em 2016-17, jogavam dinheiro, que os jogos mais prevalentes são os jogos da Santa Casa da Misericórdia, mas que também o número de jogadores registados para jogo a dinheiro na internet, casino, bingo, máquinas, tem aumentado muito significativamente. Obviamente não é alheio a este fenómeno o facto de o jogo ter sido regulamentado, legalizado, o jogo online, de haver publicidade a esse jogo, mas também não deixa de ser verdade que, em particular, na situação que vivemos atualmente, é bem previsível que estas prevalências ainda aumentem e, sobretudo, que as questões do risco e do jogo patológico possam sofrer impactos negativos. Nós temos ainda
uma resposta, eu diria, pouco consistente ou pouco procurada para utentes em tratamento com problemas de jogo. Seria desejável que, por exemplo, a possibilidade de internamento em comunidade terapêutica consagrada na proposta de despacho conjunto que temos para a apreciação da tutela nos permita que os problemas relacionados com o jogo tenham também este tipo de resposta residencial, e essa será necessariamente uma área em que temos que investir. Por outro lado, temos a internet e o abuso da internet e as horas consumidas e a compulsão à utilização da internet. Nós hoje estamos todos muito condicionados à utilização da internet também para fins laborais. Passamos cada vez mais horas em frente ao computador. O que é facto é que já em 2016, 2017, 6 em cada 10 residentes utilizavam a internet, 5 em cada 10 o faziam diariamente, e que havia já indicadores de dependência ligeira ou moderada bastante significativas. Veremos o que é que iremos encontrar no rescaldo desta situação pandémica que estamos a viver. O que não deixa de ser verdade é que é importante que haja aqui o reforço da intervenção preventiva e que haja uma proteção do cidadão relativamente ao potencial de abuso deste meio, fundamental, sem dúvida, mas que pode ser gerador de problemas significativos. Ora bem, passando agora propriamente à questão do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, de 2021-2030, e àquilo que já fomos trabalhando. Já posso-vos dizer que há já muita reflexão desenvolvida, sobretudo internamente, e, como vos disse também, partilhada já com a Comissão Técnica do Conselho Interministerial, onde vieram também alguns contributos fulcrais para incorporar nestas ideias iniciais. É evidente que há uma série, para além da avaliação externa, para além dos dados epidemiológicos, há uma série de documentos de referência que nos propomos utilizar, consultar e incluir, porque constituem, de facto, as referências mais atuais, mais digamos, consentâneas com a realidade atual e com o estado da arte, que serão incorporadas como referência. Desde logo, os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, do Desenvolvimento Sustentável, a Declaração dos Direitos Humanos e as guidelines internacionais para os direitos humanos na política de drogas, as Convenções das Nações Unidas, naturalmente, a Estratégia Europeia e o Plano de Ação em matéria de drogas e toxicodependência 2020-2025. A estratégia foi aprovada muito recentemente sob a presidência da Alemanha, da União Europeia, e o Plano de Ação está a ser construído sob a nossa condução de Portugal, no seio do Grupo Horizontal de Drogas, e contamos conseguir fazê-lo aprovar no Grupo Horizontal de Drogas e no Conselho até ao final de junho próximo. Portanto, serão também documentos importantes de referência. Temos, por outro lado, a estratégia da OMS para o álcool, plano de ação para o jogo da Comissão Europeia. Temos uma resolução que foi aprovada na semana passada, posta por Portugal à Comissão de Narcóticos e à Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas, que é também um repositório de conceitos e de ideias e de recomendações extremamente úteis e que deverão também ser pontualmente incorporadas neste nosso plano nacional. E depois, a nível nacional, temos documentos de referência incontornáveis, desde logo o Plano Nacional de Saúde, outros programas da área da saúde,
um plano da saúde mental, HIV-Sida, Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, a estratégia inaugural de 99, continua a ser um documento de referência incontornável. Outros planos nacionais de outras entidades, portanto, para a igualdade, o plano da estratégia das pessoas em situação de sem-abrigo, enfim, uma série de documentos que têm também eles, ideias e recomendações e ações que faz todo sentido que incorporemos também neste Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências. No que diz respeito à duração, se bem se lembram, lá atrás havia uma recomendação da avaliação externa no sentido de encurtar a duração do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências. Contudo, muitos dos documentos de referência que acabo de citar têm um horizonte temporal bastante mais longo, nomeadamente um horizonte a 10 anos, desde logo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, pelo que a nossa opção será de realizar um plano nacional, estratégico, com uma duração de 10 anos e depois dividi-lo em 3 períodos, cada um deles contemplado por um plano de ação, o primeiro de 2021 a 2024, outro de 25 a 27 e outro de 28 a 30. Sendo que no período intercalar haverá sempre, mediante a avaliação realizada, haverá sempre a possibilidade de fazer atualizações, inflexões, de adequar a própria estratégia a algo de relevante que, no entretanto, possa ter acontecido. Portanto, esta é, digamos, a calendarização que assumimos e que iremos prosseguir na realização destes planos. Plano nacional e depois 3 planos de ação. Perdão. Quanto à abrangência do plano, pretendemos, de facto, como já foi dito, ver reforçadas as estruturas de coordenação nacional, torná-las verdadeiramente abrangentes e, assim, podermos assumir que trataremos, por um lado, as substâncias psicoativas, as ilícitas, incluindo as novas substâncias psicoativas, e as lícitas, como o álcool, medicamentos e anabolizantes. Se bem se lembram, lá atrás ficou a referência da avaliação externa, a referência à questão do tabaco. É evidente que o tabagismo, é um comportamento aditivo, provoca dependência, mas é também claro que a estratégia ou acompanhamento das questões do tabaco estão entregues e bem, com ótimos resultados, à Direção-Geral da Saúde. Portanto, não se trata de fazer aqui qualquer tipo de reivindicação, de fazer uma OPA sobre o tabaco, mas bem pelo contrário, aquilo que é desejável do nosso ponto de vista é que haja uma interação, uma interligação cada vez mais perfeita entre entidades, que haja referências neste plano nacional para os comportamentos aditivos e dependências às questões do tabaco, que haja ações conjuntas e concertadas cada vez mais, nomeadamente no âmbito da literacia, no âmbito da prevenção, no âmbito mesmo das respostas de tratamento, nomeadamente proporcionando cessação tabágica a quem pretenda, nas unidades dedicadas aos comportamentos aditivos, mas pensamos que não há qualquer motivo para deslocar a tutela, se lhe podemos assim chamar, das questões do tabaco para este âmbito da coordenação dos comportamentos aditivos e das dependências. Contudo, esta é uma questão claramente nos transcende, que depende de opções políticas. Já ouvi, por parte de responsáveis políticos, várias posições a propósito disto. Veremos o que prevalece. Isto seria uma das questões para as quais ter a presença da nossa tutela em direto, podendo ouvir
esta minha apresentação e reagir, se isso me entendesse, seria desejável, mas não vamos ter essa oportunidade. Ficará para uma próxima oportunidade, uma definição, uma assunção definitiva relativamente a isso. Depois temos outros problemas, para além das substâncias, temos o problema do jogo, o gaming, o gambling, o uso problemático da internet, hoje em dia também, como já disse, também no atual contexto, é muito favorecido o abuso e, eventualmente, o desenvolvimento de dependência, redes sociais, youtubers, TikTok, Darknet também com outras utilizações, através de TV, telemóveis, etc. E depois abrir aqui uma caixa, ter aqui uma previsão para outros comportamentos potencialmente aditivos, alguns dos quais ainda não estão sequer classificados no catálogo da OMS, mas que nada enfim, nos garante que neste horizonte temporal de 10 anos não venham a ser incluídos e potencialmente virem a ser absorvidos nesta nossa área de intervenção. Quanto à finalidade deste plano, ele pretende ser um instrumento de política que redefine uma estratégia partilhada e integrada no que respeita ao Estado, procurando reduzir a exposição e desenvolvimento da percepção de risco associado a estes comportamentos e ao sofrimento por eles gerado, contribuindo para ganhos em saúde, bem-estar e segurança de todos os cidadãos. No que diz respeito à visão, o que se pretende é ter comunidades mais saudáveis, com menos problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas e a outros comportamentos com potencial aditivo, através de políticas públicas colaborativas que garantam o respeito pelos direitos humanos e contribuam para uma sociedade mais informada, saudável e segura. É assim que vemos realmente aquilo que são os nossos objetivos, o que é que pretendemos, que ação pretendemos desenvolver no seio da nossa sociedade e junto dos nossos concidadãos. Quanto aos princípios, muitos deles vêm ainda da primeira estratégia, da estratégia inaugural de 99, esses mantêm-se. Aquilo que enfatizamos neste novo plano estratégico são, para já, estes três. A centralidade no cidadão, portanto, focarmos muito mais no cidadão, nas suas necessidades, nas suas idiosincrasias e nas suas condicionantes, muito mais do que nas substâncias ou nos tais comportamentos que podem ocorrer, e, portanto, tudo gira em torno do cidadão. Por outro lado, o humanismo, o princípio do humanismo e o princípio do pragmatismo, que também eles, ou sobretudo eles, estão na origem de toda a abordagem que temos desenvolvido nas últimas décadas. O humanismo tem também uma fortíssima ligação à ideia de respeito pelos direitos humanos, que pretenderemos também desenvolver de uma forma mais significativa e mais explícita, e, por outro lado, as questões da igualdade e da equidade nos cuidados e no estar junto dos nossos concidadãos. Há também, e esta é uma ideia que resultou da nossa reunião de ontem com a Comissão Técnica, a ideia de enaltecer o desenvolvimento da resiliência dos cidadãos perante condições adversas, nomeadamente estas que estamos a viver atualmente, e também a ideia de utilizar uma linguagem inclusiva em todo o desenvolvimento deste plano. Passando agora à estrutura base do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências de 2021-2030. Como já vimos, a centralidade no cidadão é o princípio fundamental que estará no cerne de todo o desenvolvimento deste plano e todas as
as suas ações e todas as suas considerações. O cidadão que passa por diversas fases no seu ciclo de vida e que tentaremos contemplar e dirigir ações concretas, prioridades concretas relativamente a cada uma dessas fases. E contando desde logo, desde o cidadão por nascer, portanto, na vida intrauterina, à gravidez, às crianças pequenas, às crianças um pouco mais velhas, em idade escolar, aos adolescentes, aos jovens adultos, aos cidadãos na vida ativa e aos idosos, uma vez que temos, como já vimos atrás também, tem havido um reforço de um aumento de comportamentos aditivos e dependências em fases mais adiantadas da vida, e por outro lado temos cidadãos que transportam consigo, e se nos lembrarmos, por exemplo, a epidemia da heroína começou já há umas décadas, e temos, felizmente, ainda muitos cidadãos que estão aí, estão vivos, que atestam, digamos, a eficácia dos cuidados que lhes foram prestados, mas que necessitam também de cuidados adequados à sua circunstância nestas fases mais adiantadas da vida. E temos pessoas de 50, 60, 70 anos, antigos utilizadores de heroína, que necessitam ter também respostas à sua circunstância no momento em que estamos. Portanto, vamos tentar desenvolver respostas adequadas a todas as fases do ciclo de vida. Por outro lado, há variedíssimos contextos, desde logo o contexto familiar, o contexto laboral, o contexto prisional, o contexto laboral, enfim. Isto constitui uma matriz, nós tivemos a experiência no plano anterior, uma matriz com uma complexidade muito elevada, de cruzamento das fases do ciclo de vida com os contextos em que as pessoas se movimentam. Vamos tentar fazer isto de uma forma talvez um pouco mais, menos complexa, mas não gostaríamos de deixar de abordar e de encontrar as respostas ou as propostas de resposta mais adequadas a cada uma destas circunstâncias. Ciclo de vida versus contextos em que as pessoas se movimentam. E pretendemos fazer este cruzamento através de 3 pilares essenciais. 3 pilares que designamos como empoderar, primeiro, apesar de alguma antipatia de alguns de nós pela palavra, mas não conseguimos encontrar um sinónimo, algo que com uma palavra apenas tenha o mesmo significado, e pior ainda será dizer isto em inglês. Este empoderar está no dicionário em português há bastantes anos já, portanto é uma palavra de que nos apropriamos, que a língua portuguesa, sendo um organismo vivo, se apoderou, e que pretende, portanto, representar o primeiro dos pilares desta intervenção. Empoderar significa uma participação ativa e promove o exercício da cidadania nesta área. Pretende-se proporcionar o desenvolvimento de um conjunto de competências cognitivas e sociais, fornecer informação sobre os riscos e comportamentos com potencial aditivo, investir o cidadão de poder, dotando de autonomia para fazer escolhas saudáveis, ao mesmo tempo que se pretende criar condições externas favoráveis a essa possibilidade de tomada de decisão informada. Procura-se, assim, prevenir e reduzir fatores de risco e ainda empoderar as pessoas na promoção da sua saúde e na prevenção da doença em comportamentos aditivos e dependências. Este será, portanto, o primeiro pilar. O segundo será o cuidar. Este pilar pretende ser o garante de suporte a todos quantos precisem de uma resposta na área dos comportamentos aditivos e dependências. Implica a garantia de disponibilidade, capacidade e facilidade de acesso a todos os serviços, bem como qualidade e adaptação das respostas às especificidades das situações. Exige um compromisso com equidade e igualdade de acesso. Portanto, isto ocorrerá independentemente da condição dos indivíduos e em todos os contextos,
com recurso aos meios necessários para chegar às pessoas que necessitam. Existe também o nível profissional adequado, a formação, existência de normas e orientações e a confiabilidade que consiga a satisfação dos utentes. Por fim, o terceiro pilar que consideraremos nesta construção do plano é o proteger. A proteção do cidadão, no que respeita aos comportamentos aditivos e dependências, está relacionada não só com as medidas diretamente dirigidas à criminalidade associada ao consumo e tráfico ilegal de substâncias, e com medidas para regular e fiscalizar a oferta de substâncias ou a exposição a situações potencialmente aditivas, mas também com a criação de medidas de proteção social a grupos mais vulneráveis a essa exposição. Relaciona-se com a segurança dos cidadãos em geral e pretende assegurar uma proteção especial a todos os que se encontram em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade face a estas matérias. Aquilo que tradicionalmente, em planos estratégicos anteriores, era designado como a redução da oferta, do nosso ponto de vista, e dada a abrangência deste plano, que passa, por um lado, pela clássica redução da oferta de substâncias ilícitas, mas passa também pela regulação, passa pela norma, do nosso ponto de vista, cabe neste pilar, e será a partir desta matriz que desenvolveremos os objetivos e as ações nesta matéria. A partir destes pilares essenciais, destes pilares fundamentais, passaremos ao desenvolvimento de objetivos gerais. E podemos considerar, por exemplo, no pilar empoderar, cabem objetivos gerais, como este primeiro: reforçar a literacia em CAD, dotando o cidadão de informação, conhecimento e competências com vista a gerar comportamentos saudáveis e seguros. Ou promover a inclusão social e a capacitação para o exercício da cidadania informada das populações mais vulneráveis com CAD, ou ainda criar condições do ambiente externo para que haja comportamentos de menor risco / mais saudáveis. O Objetivo Geral 1, por exemplo, está relacionado com detectar precocemente os problemas e prevenir o uso de alto risco, generalizar a intervenção precoce e os programas de intervenções breves dos consumidores de alto risco, desenvolver a percepção do risco associado a comportamentos de consumo, enfim. A partir daqui serão então definidas metas como as que aqui constam de retardar a idade, de aumentar o risco, diminuir as prevalências de consumo recente, etc. Quanto ao Objetivo Geral 2, que está relacionado, por exemplo, com desenvolver competências pessoais para reduzir a vulnerabilidade decorrente das práticas potencialmente aditivas, e teremos o aumento da resposta às necessidades dos utentes no âmbito do acesso às condições básicas para o exercício da cidadania. Quanto ao Objetivo Geral 3, está relacionado, por exemplo, com capacitar os sistemas sociais, as escolas, autarquias, associações, empregadores, comércio, para a promoção de ambientes colaborativos e integrados de desenvolvimento individual e comunitário, como, por exemplo, a ocupação de tempos livres nas escolas, venda não autorizada de álcool nas cantinas, etc. Portanto, a partir daqui serão definidas, a partir de objetivos gerais serão definidos objetivos específicos e, a partir daí também, as metas relacionadas com cada um desses objetivos. Passando aos objetivos gerais do pilar cuidar. Os objetivos gerais, por exemplo, um dos objetivos aqui contidos é reforçar a equidade e igualdade de acesso a todos os serviços relacionados com CAD, independentemente da condição dos indivíduos,
género, idade, etnia, origem, religião, situação judicial, condição social, económica ou outra, em todos os contextos, o que aponta para a garantia de facilidade de acesso a terapêuticas, a promoção de diferentes formas de resposta, digital, presencial, serviços de rua, transportes, rede de referenciação. O Objetivo Geral 5, por exemplo, garantir a disponibilidade e a qualidade da prestação dos serviços relacionados com o CAD. Aqui aparecem, por exemplo, objetivos como a formação dos profissionais, a emissão de linhas de orientação técnica para a intervenção, a resposta aos novos desafios, a novas substâncias, aos CAD sem substância, enfim, tudo isto caberá neste pilar do cuidar. Nas metas aqui consideradas, temos, por exemplo, aumentar a capacidade de resposta a utentes com novos perfis de consumo e ou condições de substância em programas de redução de risco e minimização de danos, aumentar a cobertura de tratamento dos consumidores problemáticos de álcool, cannabis, cocaína ou a jogadores problemáticos. E no 5, ainda exemplificando, diminuir padrões de consumo de risco, nocivo e dependência de substâncias psicoativas, diminuir padrões de risco e dependência de jogo, diminuir o uso problemático de ecrãs, diminuir morbilidade e comorbilidades e diminuir a mortalidade. Obviamente, um grande e fulcral objetivo em toda esta atuação. Objetivos na área do pilar de proteger, o Objetivo Geral 6, regular e fiscalizar para reduzir e gerir os riscos do consumo de substâncias psicoativas e de outras práticas potencialmente aditivas ao cidadão em geral e em particular aos mais vulneráveis, está relacionado, por exemplo, com o controle e fiscalização, a proteção dos cidadãos no acesso ao uso de substâncias psicoativas ilícitas e de jogo, atuando preventivamente e garantindo o cumprimento da lei. Está relacionado com a promoção do bem-estar e a segurança relacionada com comportamentos aditivos e dependências e com o reforço da cooperação nacional e internacional. O Objetivo Geral 7. Diminuir a criminalidade relacionada com o consumo e oferta ilegal de substâncias psicoativas e com outras práticas potencialmente aditivas. Está relacionada, por exemplo, com a criminalidade, com a redução da disponibilidade de droga no mercado, em que, felizmente, nos últimos anos, as nossas forças policiais e aduaneiras têm sido exemplarmente eficazes. O Objetivo Geral 8. Reforçar a monitorização dos mercados internos e globais e a capacidade para a detecção e o alerta precoces e acelerar os processos de adaptação da revelação de novas necessidades diagnosticadas. Está relacionado, por exemplo, com a adequação do sistema de alerta rápido, com a detecção precoce de novas substâncias no mercado, mas isto serão, naturalmente, objetivos a definir com a maior participação dos nossos parceiros que operam, sobretudo, nestas matérias. Ainda no proteger, e como objetivo, como exemplo de metas a estabelecer, no Objetivo Geral 6, por exemplo, reduzir a facilidade percebida de acesso, se desejado, nos mercados. No Objetivo Geral 7, exemplos de metas possíveis, veremos também com os nossos parceiros desta área e contamos muito com os inputs que nos possam dar nos próximos meses de discussão e de aceitação de contributos e incorporação neste futuro plano. Estou próximo do fim desta apresentação e apenas para resumir, começámos por pensar a base deste plano a partir da definição das opções estratégicas da política para o SCAD,
definindo pilares estratégicos que orientarão de forma dinâmica e flexível toda a ação. A partir dos pilares estratégicos foram definidos objetivos gerais, através dos quais se procurará atingir as metas definidas. É necessário agora definir, a partir daqui, quais os objetivos específicos e quais são os prioritários dentro destes, de modo a que possam vir a traduzir-se ao nível da implementação nos planos de ação, também eles flexíveis e com resultados mensuráveis através de indicadores de resultado que concorram para estas metas. Como suporte à implementação de todo este plano, teremos áreas transversais, como sejam a investigação, o conhecimento e formação, a informação e a comunicação, a qualidade e as relações internacionais e a cooperação. Começaremos por fazer reuniões de trabalho com os coordenadores das entidades representadas nas subcomissões e, desde já, vos convidamos a todos para, a partir deste momento, vos convidamos a todos a dar os vossos contributos neste processo de construção que passará por todos os que queiram dar contributos e que tentaremos incorporar, adequar, harmonizar da forma mais perfeita de que sejamos capazes. Esperamos poder contar com os contributos de todos, serão bem-vindos e a partir de agora, quem quiser enviar-nos sugestões, contributos, por favor utilize este e-mail que aqui fica exposto, planonacional.cad@cicad.min-saúde.pt e agradeço a vossa atenção e a vossa paciência e contamos verdadeiramente com a vossa contribuição para que possamos ser, enfim, na linha a que habituámos os nossos concidadãos, nós todos, para que possamos ser eficazes no enfrentamento de todos estes problemas que são cada vez mais numerosos e diversificados. Eu ficava então por aqui, agradeço mais uma vez a vossa presença e passava, não sei se estamos em condições técnicas, para passar já de imediato a mensagem do Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço uma vez mais, apesar de não conseguir estar online connosco, agradeço de facto a disponibilização para gravar esta mensagem e espero que seja possível lançá-la. Lúcia, não sei se consegue. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar todos, virtualmente, obviamente, na pessoa do Sr. Diretor-Geral do CICAD e Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, Dr. João Golão, e felicitá-lo pela apresentação desta iniciativa e por nunca deixar de lutar pela saúde dos portugueses. O sucesso da política portuguesa na área dos comportamentos aditivos é reconhecido nacional e internacionalmente, nomeadamente no que respeita às substâncias ilícitas e particularmente desde há cerca de 20 anos, na sequência da publicação da Estratégia Nacional da Luta contra a Droga em 1999 e da Lei da Descriminalização de 2000, cujas orientações têm norteado os planos nacionais que se lhes seguiram, implementados através dos respectivos planos de ação. O âmbito da abrangência destes planos tem vindo justificadamente a ser alargado para além das substâncias psicoativas ilícitas, em resultado dos novos desafios que se foram colocando no que respeita aos comportamentos aditivos e às dependências, em geral na sociedade atual, tendo sido já incluídos no anterior plano, o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020, o uso nocivo do álcool, os medicamentos, os anabolizantes e o jogo.
Este plano nacional assenta nas mais avançadas abordagens de saúde pública a nível internacional, encontrando-se alinhado com uma perspectiva de redefinição das políticas e dos serviços de saúde, o que contribui para a continuidade da implementação eficaz de um modelo integrado de intervenção. Destaco por isso o consenso alcançado em matéria de políticas públicas sobre comportamentos aditivos e dependências, que pode estar associado ao progressivo desaparecimento da agenda mediática e, consequentemente, também social e política, dos problemas associados a estes comportamentos. Parece existir uma evolução muito significativa das percepções predominantes na sociedade portuguesa relativamente à questão das adições e dependências, bem como aos consumidores. Destacam-se igualmente também o reconhecimento internacional dos méritos da política portuguesa e dos resultados alcançados relativamente às metas definidas e ao custo-efetividade das ações desenvolvidas. Este plano nacional assentou no compromisso de um conjunto muito vasto de entidades em trabalharem em objetivos comuns. Foi muito positivo o alargamento do enfoque de atuação para outros domínios, além das substâncias ilícitas tradicionais, passando a compreender um vasto leque também de comportamentos aditivos e dependências que o ciclo estratégico 2013-2020 estabelece com o princípio da centralidade no cidadão, considerando o seu contexto e ciclo de vida e os diferentes tipos de intervenções que contribuam para a promoção da saúde e bem-estar. No que se refere à redução da oferta, para além de componentes já estabelecida de diminuição da disponibilidade e do acesso às substâncias ilícitas tradicionais, surgem igualmente novas propostas, não só no sentido de dar uma maior visibilidade às novas substâncias psicoativas, como também de integrar pela primeira vez a regulamentação e fiscalização do mercado de substâncias ilícitas com as áreas do jogo e da internet. Conhecemos o caminho percorrido, mas não retiramos o foco dos desafios passados, não só pelas alterações ocorridas no modelo de gestão política, mas também porque se assiste a um envelhecimento da população dependente de substâncias ilícitas, à qual é urgente a resposta que garanta a sua qualidade de vida. De facto, a evidência dos estudos mais recentes revela um aumento do consumo e consequente diminuição da percepção de risco do consumo de cannabis, do consumo de outras substâncias ilícitas, de pedidos de tratamento por consumo de cocaína e cannabis, do consumo e o agravamento dos padrões do consumo de álcool entre os mais jovens, também nos mais velhos e em especial nas mulheres, do número de overdoses e dos óbitos por intoxicação alcoólica e do número de acidentes e óbitos rodoviários por efeitos do álcool. Também dos internamentos hospitalares e das mortes atribuíveis ao álcool. Mas também a duplicação da dependência alcoólica e da dependência do jogo. É importante referir também o impacto da pandemia por Covid-19, que tem contribuído para um agravamento das situações relativas aos consumos de substâncias psicoativas ilícitas e do álcool, que já se vinham a verificar nos últimos anos. Em Portugal, tem também vindo a crescer o número de pedido de ajuda de famílias que se debatem com a crescente utilização dos ecrãs por parte das crianças e jovens, mas também da população adulta, com consequências ao nível do rendimento escolar e profissional, havendo um número cada vez maior de pedidos de autoexclusão no jogo online. Por isso se torna tão premente preparar um plano estratégico para dar resposta a este e outros desafios. O Sr. Coordenador Nacional apresentou hoje as linhas mestras para este novo plano. Um plano que se quer com a abrangência de todos os comportamentos aditivos e dependências e que seja um documento estratégico que integre, por um lado, as preocupações da sociedade em matéria de qualidade de vida,
relacionada com os comportamentos aditivos e as dependências e responda, por outro lado, às necessidades das pessoas que com estes comportamentos e às dos profissionais que desenvolvem atividade nesta área. Mantendo os princípios que nortearam os planos anteriores, reforçando o princípio da centralidade no cidadão, como há pouco disse, e atentos às condições próprias de cada indivíduo, mas também às condições externas que podem potenciar comportamentos de risco nesta área, importa garantir a capacidade de decisão informada, a acessibilidade, equidade e qualidade das respostas necessárias e a proteção e segurança dos próprios e das comunidades ao longo de toda a sua vida e em diferentes contextos, sem excluir ninguém e em respeito total pelo cumprimento dos direitos humanos e que a estrutura de base hoje aqui apresentada corporiza nos 3 pilares de intervenção: empoderar, cuidar e proteger. Gostaria de concluir, Sr. Coordenador Nacional, se me permite, assegurando-lhe que estamos a envidar todos os esforços para que a aprovação deste Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2021-2030 possa ser feita por um Conselho Interministerial para Comportamentos Aditivos e das Dependências e que o Sr. Coordenador Nacional tenha na implementação deste novo plano um CICAD com uma estrutura mais fortalecida. Terminarei dizendo que, para atingir aqui a proposta deste novo plano, o Ministério da Saúde junta-se ao Sr. Coordenador Nacional, convocando todos os parceiros a aumentarem o seu envolvimento, quer no desenho, na definição das prioridades e objetivos, quer no acompanhamento e monitorização. Da nossa parte, da parte do 22º Governo Constitucional, podem, com certeza, continuar a contar connosco. Obrigado a todas e a todos. Quero agradecer uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado por, apesar das dificuldades de última hora que ocorreram e que todos compreendemos, imponderáveis que são perfeitamente incontornáveis, mas apesar disso pontuou esta sessão com uma intervenção que penso que nos deixa vários motivos de satisfação e, sobretudo, termina também com uma mensagem que eu quero uma vez mais realçar, que é o desejo de ter uma participação muito alargada na construção deste plano, para que todos nos possamos rever nele e, sobretudo, para que possamos ser mais eficazes no serviço que pretendemos oferecer aos nossos concidadãos nestas matérias. Quero agradecer a todos a vossa presença, agradecer aos colegas que organizaram esta sessão, que emitiram os convites, que a difundiram, que a prepararam, e também à nossa equipa que preparou o documento de base que aqui partilhamos convosco, bem como à Comissão Técnica do Conselho Interministerial, que deu os seus inputs. Terá oportunidade, seguramente, muito mais oportunidades de continuar a dar os seus inputs, os seus contributos, mas para já ficávamos por aqui. Agradeço a presença de todos e todas, que foram 100 e tal pessoas, não sei se a Lúcia nos consegue dizer quanto. 122. 122 pessoas. 122 pessoas que se juntaram a nós e aos quais agradeço muito vivamente por terem estado connosco e terem manifestado o seu interesse por este tema. Muito obrigado, até uma próxima, daremos notícias. Entretanto, não se esqueçam, enviem os vossos contributos, as vossas sugestões, teremos todo o gosto em incorporar, na medida do possível, aquilo que nos enviarem, que nos sugerirem. Muito obrigado, muito boa tarde, até uma próxima.